irmãs, queridos irmãos, queridos telespectadores da TV Alvorada Espírita. Como sabem, nossos encontros na segunda e quinta-feira à noite têm o Evangelho segundo o Espiritismo como roteiro, de forma que qualquer um poderá encontrar os temas que aqui são desenvolvidos para lerem antes ou depois, ou seguirem no estudo que estamos fazendo, capítulo por capítulo. E antes de começarmos a falar daquilo que nos compete, nesta noite abordar no capítulo 3, gostaria de realçar uma coisa muito importante que as pessoas têm esquecido. Nós temos esquecido de determinados valores, porque na luta da sobrevivência tem sido colocado para cada um opções de condutas que colocam o pragmatismo, o que é mais fácil e rápido, como regra. E cada um tendo que dar conta do seu momento, da sua família, das suas necessidades, quase que é domesticado para adotar valores mentirosos e mais fáceis, no sentido de facilitar também o seu existir. Isto tem levado a nossa sociedade a se perverter, a trocar o que é correto por aquilo que é vantajoso. E parece que os mecanismos que difundem estas verdades mentirosas são muito convincentes em direcionar pensamentos e entendimentos mais frágeis daqueles que ficam dependendo do que assistem na televisão para saberem o que eles pensam, ou para escolherem que condutas devam adotar. E com isto, é muito mais simples, muito mais rápido manipular os interesses e manipular as vontades para construir uma estrutura podre desde a base, realimentada pela podridão das ofertas. Para que depois se mostre como nós realmente somos indivíduos que não tem saída, que não tem jeito. Antes de vir para cá, enquanto me preparava, estava assistindo a televisão e havia uma notícia. Pessoas que estão com o nome sujo na praça. Não porque deram golpes, não porque foram pegos em atitude suspeita, mas porque compraram e não puderam pagar. Pessoas que têm casa, pessoas que têm família, pessoas que têm trabalho, pessoas que têm mínimo entendimento. E que a reportagem mostrava. Abriu a carteira e tinham 9 cartões de crédito. 9. Pessoas que levaram 1 ano para conseguir pagar tudo e se livrar desse problema. Mas não eram pessoas que pegaram o cartão de crédito porque descobriram que estavam com câncer e precisavam comprar remédios e gastaram o dinheiro no remédio, no tratamento, e aí um acabou, pegou um outro para cobrir o primeiro, aquela bola de neve. Não. Pessoas que não tinham estes problemas e que pegaram os cartões porque se acharam poderosas e começaram a gastá-los. Uma sociedade perversa, feita exatamente para levar as pessoas frágeis a imaginar que elas também podem ter o direito de comprar coisas para as quais elas não têm recursos. E que então continuava contando a reportagem
caíam naquilo que era, segundo a reportagem, o alçapão mais fundo e perigoso que pode pegar qualquer pessoa, que é não pagar o cartão de crédito do dia do vencimento. Porque sobre este débito existe um juros de 10% ao mês. 10% ao mês. Então ela fazia uma conta, uma pessoa que está devendo no cartão R$1.000, no mês seguinte, se não paga no dia do vencimento, estará devendo R$1.100. E se não tem recurso para pagar, e paga só aquela taxazinha básica, porque eles são tão bonzinhos, no outro mês o juro vai incidir sobre o capital acrescido dos juros. Não será de novo mais 10% sobre R$1.000, será 10% sobre R$1.100, o que vai levar a dívida a R$1.210. E então uma pessoa que com um cartão ela é capaz de se matar, o que ela está fazendo com 9? Para quê? E todos trabalhando malucamente e infelizes, porque tem que tirar de um, cobrir o outro, tirar do outro, cobrir um, e assim. Então um dos especialistas lá dizia: não, é preferível você procurar um banco, pegar um empréstimo do banco cujo juro é bem menor, para cobrir o cartão de crédito, sair do cartão e ficar com o juro menor. Então a opção é você conseguir trocar um juro alto por um juro baixo, mas ainda assim pagando juro. E isto é do sistema, e isso é correto pelo sistema perverso onde as pessoas se metem. Porque quando você compra sem precisar, você está validando isto. Quando você recebe em casa um cartão de crédito e fala: opa, legal, eu estou tão bem que o gerente me mandou mais um cartão. Você está aceitando a regra do jogo e fazendo o que exatamente eles querem que você faça. Esses são princípios que as pessoas não veem explicitado, porque ninguém aparece no Jornal Nacional, no Jornal das 8 de qualquer emissora e diga: olha, vamos avisar você que nós queremos pôr você em dívida, preparem-se. Ninguém diz isso. Apenas seduzem, apenas ofertam, apenas colocam a você a vantagem de ter algo que você já tem. E depois, quando você não pode pagar, aí vem reportagens mostrando quantos não estão pagando. Como fazer? Porque isto é uma forma de educar os devedores a procurar se comprometer mais ainda para pagar a dívida com o cartão. Você já está endividado com o cartão, agora você entra e se endivida com o banco. Vejam só, e quem assiste essa televisão está vendo, está aprendendo como fazer para tentar sair de uma dívida onde ele não precisava ter entrado, contraindo uma outra. Ah, mas é que vai ser menor. Primeiro você deu o fígado para os vermes roerem. Agora que está muito pesado, que o fígado já está acabando, você vai dar o pâncreas através de outros recursos, para que você continue com a dívida e vá lá, abastecendo todo esse sistema que depende do seu sangue, da sua vida, do seu sonho, para continuar enriquecendo. Ninguém diz isso para você na televisão. Ninguém. Mas todos somos bombardeados por pseudo-valores que querem dizer a você: você tem que comprar, você precisa fazer isto. O que vai ser de nós se você não adquirir mais? E aqueles que escutam um discurso como esse vão falar: que adianta eu não comprar, eu me privar?
Quando está todo mundo procurando isto, todo mundo está querendo isto, todo mundo está buscando isso, e isso faz bem para a economia. Esta economia está destruindo a humanidade. Não vejo onde ela pode fazer bem para alguém. Mas num primeiro momento, como todo mundo tem coisas diferentes, coisas legais, coisas da tecnologia, isso é bom. Isso é bom. Vejam que valores nos estão rondando. E se de verdade nós não fazemos parte dessa roleta maluca, porque isto está vinculado ao processo evolutivo da Terra. Porque estas pessoas que, estando no mundo, dominando este contexto, conhecendo as fragilidades dos seus semelhantes, as exploram. Falamos disso no seminário, e o primeiro vídeo que apresentamos, que ele é uma síntese do que acontece, vemos um homem muito estudioso, um homem lúcido, mesmo que muitos discordem de suas posturas, dizendo, eu vou dizer a vocês, parece que o mundo está de pernas para o ar, parece que as coisas estão muito ruins, que está tudo errado. Mas eu vou dizer a vocês que só está errado assim porque vocês não sabem como o mundo funciona. E uma coisa que eu aprendi em 48 anos de vida, estudando isto, porque ele tem mais de 48, mas só da sua vida, quase 50 passou estudando isso, é que os bancos não fazem o que dizem que fazem. Os governos não governam como dizem que governam. O xerife não é o xerife, não faz o que o xerife você pensa que ele faz. Tudo isto parece que está de pernas para o ar, mas o mundo está funcionando muito bem. Está tudo certo. Os ricos ficam cada vez mais ricos, os pobres cada vez mais pobres. A massa, a sociedade continua tendo o álcool, a droga, o vício, o consumo, para se divertir, como os romanos da velha imperial capital tinham os seus jogos, para que a sua vida parecesse ter sentido. Tudo está funcionando muito bem, segundo ele, dentro dos contornos perversos de alguma coisa que não quer que você seja livre, quer que você seja escravo. Mas não porque alguém chega na sua casa, mete uma algema em você, põe uma bola de ferro no seu pé, coloca uma canga no seu pescoço e sai te chicoteando. Não. É uma perversão muito mais sutil e perigosa. É aquela que faz você ir atrás da algema. Você ir atrás daquilo que te vai prender. Porque com isso ninguém pode ser acusado. Como é que essa moça que apareceu com 9 cartões de crédito pode acusar algum governo de ser ele cruel com ela? Quando de verdade foi ela que foi atrás, ou quando recebeu, não rasgou, não recusou, quis usar. Ela é a responsável. Mas quando há responsabilidade, quando existe lucidez, quando existe entendimento, e qual é o entendimento que uma sociedade que precisa que alguém gaste o que não tem, dá ao que vai gastar? Qual é o entendimento melhor? É aquele que você pode fazer tudo o que quiser. É aquele que você tem crédito fácil e 45 dias para pagar. Esse é o entendimento. É aquele que diz que você precisa ser daquele jeito que aparece na televisão, ter as coisas que estão ali. Porque se você não for assim, você está fora de moda, você vai ser objeto de chacota, vai o povo olhar para você e tirar com a sua cara. Ninguém te obriga.
Mas eles dizem assim: olha, está vendo esse negócio aqui? É para pôr pescoço, tão bonitinho, está tão na moda. Se você deitar, você vai ver que foi feito para a sua anatomia, perfeito para você. Não se incomode não que ali tem uma lâmina, aquela lâmina não é para nada, é só para deixar um brilhinho. Mas olha, logo assim adiante, tem um cesto de vime, com serragens muito bonitas, perfumadas, para assim, na hora que você pôr o pescoço, você sente aquele cheiro aquele teor amadeirado, sabe? Nossa, para mim para você, pode ir. Faz um test drive. Vejam como eles criam test drive. Você fica com o carro, passeia. Porque você conhece o mecanismo, você conhece como a coisa é gostosa, como é boa. Ninguém está falando que alguém vai puxar a corda e a guilhotina vai cortar o seu pescoço. Porque isso é um detalhe. Depois que você estiver deitado lá e diz: ai, graças a Deus, esse cheirinho de madeira é tão gostoso, nossa, o meu pescoço está tão confortável, por favor, não me tire daqui. Não tem problema, pode ficar, a gente vai deixar você aí para sempre. Tchum, prof, pronto. E olha, falando do capítulo 3, que hoje começa a tratar do mundo de prova e expiação, nós vemos como isso é típico de um lugar atrasado como a Terra. Que vos direi dos mundos de expiação que vocês já não saibam, uma vez que basta considerar a Terra que habitais para conhecê-lo. A superioridade da inteligência num grande número de seus habitantes indica que ela não é mais um mundo primitivo, destinado à encarnação de espíritos que apenas saíram das mãos do Criador. As qualidades inatas que trazem consigo são a prova de que já viveram e que realizaram certo progresso, mas também os vícios numerosos, as inclinações nocivas, aos quais estão inclinados, são indício de uma grande imperfeição moral. Por isso Deus os colocou numa terra ingrata, para aí expiarem suas faltas pelo trabalho penoso. É preciso morrer de trabalhar para entender que 9 cartões de crédito não pode ser uma bênção. Só podem ser uma armadilha do capeta se nós pudéssemos falar de diabo na doutrina espírita. Coisa que não fazemos porque sabemos que ele não existe. E não são só os 9 cartões de crédito dessa moça que passou na televisão. São as tentações que nós permitimos-nos cair nelas em todas as áreas, mesmo quando não estejamos assim tão fora de uma normalidade, porque nós dependemos sempre do que os outros fazem para achar que o que nós fazemos é normal. Não, eu não saio por aí dando golpe, eu não sou desonesto, não matei ninguém, não arranquei pedaço, eu sou normal. Essa normalidade que não corresponde a uma seriedade ou a verdade, nós usamos para nos permitir determinadas condutas na escuridão, por debaixo do pano. Deus colocou essas pessoas numa terra ingrata para aí expiarem suas faltas pelo trabalho penoso e pelas misérias da vida, até que tenham mérito para ir para um mundo mais feliz. Vejam só, uns explorando os outros, todos convivendo na mesma cela, mas uns se achando um pouco melhores do que os seus semelhantes, dentro da mesma cela, escravizam o outro preso, para que ele, naquela estrutura perversa, seja obrigado a fazer todo o serviço pesado, enquanto alguém que está sobre ele apenas observa. Nós vemos essa rotina acontecer nos presídios. É muito comum isso. O mais fortão, o mais truculento, o mais violento,
jogando as cartas e os outros tendo que servi-lo. Mas o interessante é que essas realidades que nós todos os dias observamos e que o mundo espiritual vai começar a tratar no mundo de expiação e de provas, que é o nosso, ao nos falar das diferentes abordagens a respeito dos valores, no mesmo jornal a que eu assistia, no mesmo horário, por algum, sei lá, só pode ter sido interferência divina, influência espiritual positiva em quem fez a pauta do jornal naquele dia ou hoje, fez aquela máquina que está diante de nós, que é uma pessoa que fala, porque aquilo é uma máquina, não é uma repórter, não é nada. Aquilo que você vê apresentando o jornal não tem opinião própria e não está liberada para falar o que pensa. À frente dela, uma máquina mostra o que ela tem que falar, o que ela tem que dizer, sem que você saiba que isso está acontecendo. Ela dizia assim: bom, então agora vamos mudar um pouco o foco, porque parece uma coisa que deveria ser natural, mas de tão raro que é, parece uma coisa do outro mundo. E aí mostra uma reportagem breve, como tem que ser breve todas as coisas nobres, que poderiam inspirar alguém a ser diferente, para que ela não se contamine. Nos fazendo lembrar da história do rei que foi visitar o calabouço do seu reino, para ver os presos que lá estavam, e para todos os que ele chegava, ele dizia: o que aconteceu com você? Não, eu estou preso aqui, mas eu sou inocente, me acusaram disso, mas eu sou inocente, eu não devo estar preso aqui, Alteza. Ah, tá bom. Ia para outra jaula: e você, o que você fez? Eu não fiz nada, majestade, eu estou aqui erroneamente, me prenderam por engano. Ah, tá bom. Ia para outra cela: e você, por que está preso aqui? Ah, eu não sei, majestade, até hoje estou tentando descobrir, eu estou aqui inocente, eu não fiz nada, me confundiram com o outro. E assim ele foi, cela por cela, até que chegaram em uma e disse: e você, o que você fez aqui? Eu roubei mesmo, Alteza, eu sou um condenado, eu estou aqui porque eu preciso, eu mereço. O rei olhou para o seu conselheiro e disse assim: liberte já este homem, porque este homem aqui no meio de todos os inocentes é capaz de corrompê-los. Ponha já ele na rua, porque o único que se dizia culpado vai acabar estragando todos os outros que são puros. E ele mandou libertar o cara que se confessou culpado. Então, para não contaminar os inocentes que estão assistindo os seus jornais, comendo, descobrindo como fazer para, com uma forma prática, rápida, escalarem a pirâmide social e chegarem lá em cima com mais favores e menos esforços, mostraram rapidamente uma matéria que mais ou menos é a seguinte: durante a madrugada, soou um alarme. Esse alarme indica que alguma coisa foi arrombada, algum estabelecimento, e que, portanto, ladrões estão por ali, levando o que não é deles. 2 indivíduos, ouvindo o alarme, saem de onde estão e vão ver o que está acontecendo. E então, andando um pouco, procurando de onde vem o barulho, nos pés de uma árvore encontram pacotes que foram colocados ali. Quando vão abrir e ver o que é, ali está a quantia de 20 mil reais. Em notas, cheques e dinheiro. Moedas. R$20 mil na madrugada. O que fazem estes 2 indivíduos? Chamam a polícia. Comunicam os guardas que ali com eles está um montante de 20 mil reais.
Então, com os guardas vão à delegacia, eles abrem os pacotes e descobrem que dentro das notas estão determinados boletos de pagamento que indicam quem é o dono. E é exatamente o dono do restaurante que havia sido assaltado, que teve o seu alarme disparado. Um restaurante chinês, japonês, de São Paulo. Então ligam para o homem, o dono, e comunicam que 20 mil reais do seu patrimônio foi encontrado depois do assalto. E alguém pode dizer que tem isso de bonito? Já por si é bonito devolver o que não é teu. Mas mais bonito ainda é você saber que os dois indivíduos que fizeram isso são moradores de rua debaixo de um viaduto, que dormem em um colchão, que é o único patrimônio que tem, é um casal desempregado, cujo guarda-roupa é uma mala, e cujo patrimônio é apenas aquele, que dormem ao relento, cobertos apenas pelo concreto armado de uma avenida, que estão expostos não só às intempéries, mas à violência de uma cidade cruel, que distribui cartões de crédito para todo mundo, que gasta consigo e se esquece dos seus semelhantes. E estes dois, que não tendo muitos compromissos, ouviram o barulho da sirene e levantaram para ver o que estava acontecendo e descobriram 20 mil reais. Foram os que chamaram a polícia. Foram aqueles que levaram o dinheiro à delegacia. E que esperaram o dono do dinheiro chegar para vê-lo realmente identificar os valores, sem querer ficar com nada, como eles mesmos disseram. E aí vem a parte mais bonita da história. O que significa você educar seu filho? O que significa você dar a ele uma noção moral que a sociedade de hoje não quer que você dê, a não ser aquele: você tem que se dar bem na vida, meu filho, vai lá, vai ganhar dinheiro. Vendo a miséria em que estavam e que devem estar ainda, perguntaram se eles não tinham pensado em ficar com o dinheiro para eles. E a resposta do moço foi essa: não. Eu nunca me esqueço do que minha mãe me ensinou. Meu filho, você não deve ficar com nada que não é seu. Você tem que ser honesto. Vejam o que significa o poder de um entendimento moral que está enraizado no que a gente é. É tão mais fácil poder comprar comida, roupa, pagar um aluguel, dormir como gente decente, usando o dinheiro que está ali, de mão beijada, de alguém que já tem dinheiro, de alguém que não vai ficar mais pobre porque perdeu 20 mil. Todas essas justificativas que a gente costuma se dar para não fazer o que deve. Não, está frio, eu não vou hoje não, porque vai ter muita gente que vai, eu não vou fazer falta. Tem muita gente hoje que vai lá, o trabalho tem sempre mais pessoas, hoje é feriado. É muito fácil a gente arrumar uma desculpa para não fazer o que deve. Existem 1000 meios para você não fazer o que deve, mas só existe um para você fazer o que deve ser feito. Só um. Sem nenhum exagero, sem duvidar da honestidade de quem quer que seja. Esse casal de morador de rua talvez tenha sido mais honesto do que todos os que estavam assistindo
a reportagem na televisão, que domesticados por esse sistema, dizem assim: não, o cartão de crédito me cobra 10%, isso é um roubo, então eu também vou dar um golpe nele. Banco é muito rico, onde já se viu um negócio desse? Eu vou dar um jeito, vou sumir com isso, vou dar um endereço falso, eu não posso ficar pagando esse negócio. Não vou pagar o meu aluguel esse mês não, eu fujo, e o dono da casa que tem muita grana vai cercar logo aí com os prejuízos, daqui a pouco ele aluga de novo. Eu vou declarar menos coisa para o leão, porque o leão está muito voraz, está roubando de todo mundo, então eu não vou botar meu pescocinho, minha cabeça na boca dele, eu vou tirar os negócios aqui, porque assim dá para eu me safar um pouquinho da sua fúria. Pô, que sorte eu tive, fui lá comprar um negócio, agora estou vendo, o cara me devolveu o troco errado. Eu tinha que ter um dia de sorte, pelo menos, né? Que legal. Agora, passe fome, passe frio, sofra violência, tenha apenas onde dormir num colchão sujo, velho, e ache 20 mil de graça, no escuro da madrugada, sem ninguém saber. E aí então você pode dizer que você é honesto. Aí então você pode estar de cara limpa perante Deus e dizer: Senhor, eu aprendi com o amor da minha mãe. Ele não colocou isso nem como virtude dele. Será que é difícil da gente entender o que significa humildade? Não disse: eu já nasci íntegro, Senhor, eu não preciso do dinheiro dos outros. Não, eu devolvo tudo que não é meu. Não disse isso. Eu aprendi com a minha mãe que a gente não deve tomar o que não é nosso. Porque se ele não tivesse aprendido isto, talvez tivesse ficado com o dinheiro. Diante de uma tentação tão brutal, tão violenta, num mundo tão perverso como nós estamos vivendo, talvez ele tivesse titubeado. Se ele não se lembrasse da mãezinha dizendo para ele: meu filho, não fique com o que não é seu. E então deve pensar: puxa vida, minha mãe está me vendo, o que ela vai dizer de mim? Como eu vou encará-la? Como poderei olhar para ela? Ela não sabe? Ela não sabe que eu não tenho o que comer, que eu não tenho de dormir, que eu não tenho onde tomar banho? Claro que ela sabe. Mas como eu serei honesto? Como eu serei testado? Sem a tentação. Como eu serei testado? Sem a doença, sem a violência dos outros. Como eu posso dizer a Deus: Senhor, eu estou me esforçando para sair do mundo de prova e expiação, se eu adoro fazer parte do jogo de um mundo inferior como este? Como? Como eu sonho com as luzes do céu se eu adoro o cheiro do lodo? E falando uma coisa, faço exatamente o oposto. No mesmo jornal, encontramos uma pessoa que tem a casa dela, a vida dela, tem inteligência, tem roupa, com 9 cartões de crédito, entalado até a raiz do cabelo, por gastar sem precisar. E encontramos um casal de miseráveis que recolheram o dinheiro vivo nas mãos e não ficaram com ele. Para que nós tenhamos a ideia do que significa o bom exemplo, o que significa você ensinar seus filhos e
mais do que isso, viver o que você ensina para que eles aprendam. Nós recebemos esses exemplos de alguém que nós conhecemos pelo nome de Jesus de Nazaré, que não veio nos ensinar apenas a devolver o dinheiro dos outros, veio nos ensinar a não fazer mal para os outros, a não acabar com a esperança das pessoas, a dar a elas a vida que a gente possa. Veio viver, mostrar o caminho, não para a gente entrar em uma igreja qualquer, em uma denominação religiosa, mas para a gente viver em sociedade como gente decente, sem precisarmos de um delegado, de uma polícia, de um fiscal, para andar na linha, sem termos necessidade de alguém que nos policie. Mas apesar de tudo isto, o que este moço falou que ele aprendeu da sua mãe, ainda nos está faltando dizer que aprendeu de Jesus. Eu aprendi com Jesus a perdoar o meu inimigo, e mais do que isso, aprendi a amá-lo. Oro por ele todas as noites, mesmo que ele não saiba. Eu aprendi a olhar o caído e tentar ajudá-lo, mesmo que eu tenha compromissos e eu tenha que seguir adiante. Eu aprendi a ser tolerante, a ter paciência, a não ser arrogante, a ser humilde, porque a humildade nós podemos manifestá-la em todas as horas, como a arrogância também nas mínimas coisas. Mas ainda nos está faltando, talvez um câncer, talvez uma doença grave, talvez uma miséria, talvez uma falência moral, talvez a perda do teto, para de verdade a gente testar quão cristão nós somos mesmo. Porque certamente o mundo, para ser melhor, não precisa dessa pessoa que tem 9 cartões de crédito, de todas as outras que se enterraram em dívida, porque estas vão fazer o mundo igual ou pior ao que ele já é. Mas o mundo, para ser melhor, precisa desse casal de mendigos, e mais do que isto, precisa da mãe dele, que foi de tal modo sábia que o educou para que ele enfrentasse na sua dor, na sua agonia, a pior das tentações, que é de furtar para sobreviver. Esta mulher que o ensinou, salvou-lhe a vida, mesmo não lhe tendo dado nem casa, nem comida, nem recurso, está lhe salvando a alma, porque foi de tal forma convincente o que ela disse para ele, que até hoje ele acredita nisto, vive isto, e a sua simples história, como a de outros que a televisão já mostrou rapidamente, lixeiros que encontram sacos de dinheiro, motoristas de táxi que encontram valizes que seus clientes esqueceram, policiais que se deparam com fortunas e que entregam, testemunham que o valor é a força mais poderosa que a gente pode ter em nosso ser. O valor e a nobreza que a gente aprende no berço de quem nos ama. E que a gente aprende daqueles que de verdade nos amam. Preparando-nos para ir para um mundo melhor.
para sairmos do planeta de prova e expiação, que hoje nós começamos a estudar, porque dele nós não vamos sair, enquanto a gente espontaneamente não fizer o que precisamos fazer. Não é de frequentar igreja, de beijar o anel do padre, de pagar o dízimo, de receber passe, de fazer palestra, de escrever livro. Não, não é nada disso que vai significar a diferença entre o hoje e o amanhã, em nossa jornada. A diferença vai ser quando a gente tiver tudo para roubar e a gente se conter. Quando a gente tiver todos os motivos para se matar e a gente agradecer a vida e lutar. Quando as dores estiverem muito terríveis e a gente pensar: ai meu Deus, é melhor eu desencarnar. E você, ao invés de fazer isso, servir de exemplo para outros que estão menos doentes que você. E procurar a ajuda de Deus dentro de um carro, como uma esquálida criatura, carregando as marcas da sua enfermidade, sem cabelo, com a sonda de onde extrai o alimento, e pedindo ao marido: me leva lá. Como é diferente quando todas as pessoas do sexo feminino que cultivam a beleza, que cultivam a estética, se esconderiam para não aparecerem debilitadas, enfeiadas. Esta irmã, quase uma mendiga debaixo de um viaduto, enfrentando a luta, veio à porta desta casa pedir que a gente rezasse por ela. Como aqui milhares e milhares de espíritos perdidos nas trevas de séculos, como esta irmã também mendigam que alguém os escute, que alguém ofereça o seu corpo para que eles possam trazer a mensagem, para que eles possam dizer onde dói, para que eles possam falar do seu desespero. Será que vamos precisar estar do outro lado com eles e suplicar? Será que médiuns e esclarecedores indiferentes de tantos e tantos lugares, que se dão o direito de não irem trabalhar, não vão precisar um dia, depois de desencarnados, de enfrentar a fila dos necessitados, para que alguém se dê o direito de trabalhar e atendê-los? Uma coisa é você ter recursos, ter facilidades e se dar ao luxo de nada fazer. Outra coisa é você precisar e não ter a quem apelar. O que essa moça fez por mim hoje, e o que este casal de infelizes materialmente falando também fez, eu não tenho como lhes pagar, porque eles me deram algo que eles não sabem que me deram. Que é o exemplo, foi o que aquela mãe fez para aquele moço. Algo que fala sem palavras. E algo que me faz sempre pensar
E se eu não tivesse ido? E se eu tivesse me dado o direito, sem ter o direito de nada fazer? Como eu teria visto o que vi? E como eu poderia entender quão inútil eu tenho sido, fazendo o pouco que faço, diante de tantos que tanto precisam. Não é à toa que estou nesse mundo, ainda pesando sobre ele, no mundo de expiação e prova, como um ser atrasado, um ser mesquinho, mas muito grato a Deus, por ainda não ter ceifado de mim a oportunidade de eu escolher o que eu quero fazer, como eu quero fazer. Suar ou sofrer. Não para que uma coisa impeça a outra, não. Mas que enquanto eu posso suar, sem precisar sofrer, que eu faça isso o máximo que der. Para que quando chegar a hora de sofrer, que eu possa já ter aproveitado o máximo do outro lado, do lado do trabalho. Porque mesmo os que muito fazem, não podem escolher pelas coisas erradas que já fizemos em outras vidas, um futuro que não passe pelo leito de dor, como o Dr. Bezerra enfrentou. 3 meses de paralisia total, que não possam ter que enfrentar o que Chico Xavier enfrentou, uma vida de sofrimentos ao lado da tarefa, que não tenham que enfrentar o que todos estes nossos irmãos contemporâneos nossos também viveram e enfrentaram, como Dulce, como Teresa, como Damião, como o próprio presidente da Federação Espírita Brasileira, Nestor João Mazzotti, que está internado hoje, vítima de uma enfermidade galopante. Um homem que tem lutado ao longo de toda a sua vida para a difusão dos ensinamentos da doutrina espírita em todas as línguas, por quem temos orado igualmente, e que nesse momento está em uma UTI doente, sem saber para que lado da vida vai pender a balança. Que nós paremos de ser criança, achando que quanto mais a gente trabalha, menos doente vai ficar. Mas que a gente aprenda a ser fiel nas pequenas coisas, quando a saúde é exuberante, para que a gente tenha treinado o suficiente para sermos fiéis nas grandes coisas. Quando aí então é a hora de terminar de raspar o tacho, porque há muita sujeira ainda lá embaixo, precisando ser raspada. Prova e expiação é o mundo que nos ajudará a fazer essa limpeza. Estudem o capítulo 3º, leiam em casa. Na semana que vem continuaremos a falar deste tema. Vamos orar.